Então, eu desde pequena que tinha um gosto especial por letras, por ensinar. Punham os bonequinhos todos a fingir que eram os alunos. E acho que já foi era inato, era algo que eu já queria desde pequenina. Em 1999, faz precisamente este ano 25 anos, que eu escolhi João Deus, não só pela história, não só pelo reconhecimento e também por ser uma escola que tinha um método de alfabetização, e as outras ESs não ensinam um método, e para mim, enquanto professora, era importante conhecer o método para depois poder aplicar com maior confiança e aprender a ensinar às crianças a ler e a escrever. E, portanto, nem houve assim grande dúvida, foi a minha primeira escolha. Fui muito feliz durante o tempo que aqui estive. Depois tive também a oportunidade de trabalhar na associação, no Jardim Escola da Estrela durante 2 anos e em Alvalade durante 1 ano, e toda essa experiência que tive permitiu-me ser a professora que sou hoje. E as bases, claro, se nós dizemos às crianças que a base é o primeiro ciclo e a partir daí, se eles tiverem um primeiro ciclo bem consolidado, conseguem ter sucesso, a mesma coisa no ensino superior. Se nós conseguimos ter uma boa base, uma boa experiência, depois tudo o que vem para a frente certamente será de sucesso. E é com grande orgulho que aqui estou hoje para apresentar o livro Já Sei Ler Sozinho, a segunda edição. Nós tivemos uma primeira edição em 2022, perdão, e hoje aqui estou de regresso a casa para poder mostrar este trabalho que, ao fim e ao cabo, também vem da experiência que tive ao longo destes anos. Portanto, o que nós vamos hoje falar relativamente a isso tem a ver com as dificuldades que qualquer professor encontra quando leciona, porque nem todos os alunos são iguais, têm dificuldades de aprendizagens, e estes manuais, como o que a Marisa faz hoje, são muito importantes para os professores. Está bem? Para nós começarmos a distinguir onde é que são reais dificuldades, onde é que a criança apenas precisa de mais trabalho. E é basicamente por isso que estas ferramentas são muito úteis. Enquanto professora e enquanto mãe, aquilo que eu sentia é que não há no mercado um livro em que a criança, ou neste caso os pais, possam comprar e possam ter em casa para ir treinando a leitura com as crianças. Eu senti isso, ainda há pouco tempo estive na FNAC a ver se havia novas edições de livros que permitissem às crianças que estão a aprender a ler a terem esse recurso, e os próprios manuais muitas vezes não vêm adequados com textos ao nível dos miúdos. E por isso, também fruto da necessidade, porque durante o período de confinamento o meu filho estava no primeiro ano e dizia eu não consigo ler, e portanto tentei procurar e ir fazendo em Word algumas frases, pequenos textos que lhe fizessem sentido, e progressivamente foi crescendo esse livro e depois foi melhorado e acabou por ter este formato que é muito acessível não só para os miúdos, mas principalmente para os pais, que às vezes não têm recursos. Os manuais ficam na escola, há escola que nem sequer usa manuais e, portanto, é uma forma deles poderem ir acompanhando e a criança também sentir-se motivada a ler e a tomar o gosto pela leitura. Não sendo a leitura um processo de aprendizagem natural, como correr ou andar ou brincar, requer treino. E muitas vezes o que é que acontece? Temos que apelar sempre à questão lúdica e tentar que as duas juntas façam sentido para a criança, porque é a criança que vai ter que aprender. No fundo é isso, ela é que tem que ter a motivação para poder querer aprender. Eu tive o cuidado, quando o realizei, o meu método que eu acredito é um método fonológico, portanto um método na linha daquilo que aprendi aqui na Casa João Deus, e portanto aquilo que eu fiz foi poder adaptá-lo também à sequência das letras que vêm nos manuais, para que não haja uma disparidade entre aquilo que as crianças depois estão a aprender na escola e depois eventualmente os pais em casa possam ir treinando com eles. E a minha preocupação foi essa: sempre que aparece uma letra nova, aparece palavras que têm todas as letras anteriormente aprendidas, portanto não há nenhuma palavra nova com uma letra que a criança não tenha tido um primeiro contacto. E isso dá muito trabalho, porque o nosso vocabulário não é assim tão vasto nas primeiras lições, que permita fazer algo com sentido e que as crianças depois também consigam perceber o sentido da frase que estão a ler com tão poucas letras, neste caso, e sílabas e palavras.
O que a Marisa tentou aqui foi juntar desde um método que ajuda a distinguir sons, que é o método das boquinhas, ou seja, antes de cada letra aparece sempre um sinalzinho para indicar que gesto é que nós podemos fazer para ajudar a associar um som de letra consoante, mas o sucesso advém das frases serem simples. Ou seja, nós vamos repetindo algumas palavras que a criança vai conhecendo e a partir daí a criança vai se tornando familiarizada com aquelas palavras, associa a sons e consegue formar pequenas frases. O processo da leitura e da escrita aqui está sempre relacionado. Por ser um livro simples, pode ser usado facilmente também com o apoio dos pais. A todas as pessoas, sejam pais, sejam professores, futuros professores, seria para mim um grande privilégio poderem ler e folhear o meu livro e tentarem testar esse livro com os filhos, com os sobrinhos, com eventualmente alunos e depois possam dar esse feedback. Eu acho que era muito importante e para mim seria muito benéfico perceber que impacto é que tem este livro no dia-a-dia das crianças e no dia-a-dia de pessoas leitoras e não leitoras, porque ainda sabemos que ainda não é tão grande a percentagem, mas ainda temos níveis de alfabetização, de analfabetização neste caso, consideráveis e, portanto, mesmo em Portugal ou em países de língua portuguesa, poder testar e ver qual é a reação e se efetivamente é útil. Isso é o meu principal objetivo, é que seja útil e que as crianças tomem gosto pela leitura e consigam ser autónomas, porque uma criança leitora ou um adulto leitor, a leitura, sem dúvida, é a nossa independência.